De desprezado, rejeitado a extremamente necessário. Essa é a história de Jefté, um juiz que era filho de uma prostituta, que foi rejeitado por seus irmãos, teve que viver distante de sua terra, e ali Deus o levantou para ser um grande libertador do povo de Israel para uma batalha extremamente importante. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a esse tempo devocional, aprendendo um pouco mais sobre a história deste grande juiz chamado Jefté, um homem que foi desprezado e se tornou extremamente necessário. Pega a sua Bíblia, vamos ler alguns versos desse capítulo conosco. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás conosco coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a Jefté e o seguiu. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e lhe disseram: Vem ser nosso comandante para que combatamos os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Acaso não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que me procurais agora que estais em dificuldade? Por que me procurais agora que estais em dificuldade? Os anciãos de Gileade lhe responderam: Nós te procuramos agora para que venhas conosco, combatas os amonitas e seja o chefe de todos os habitantes de Gileade. Aquele homem que foi escorraçado por seus irmãos, que vivia agora com homens marginalizados, é convidado para ser o grande comandante da nação de Israel contra os amonitas. Ele reluta num primeiro momento, dizendo: Vocês me desprezaram, não gostavam de mim e agora me chamam. Porém, o convite é mais do que especial. Não é apenas para compor um exército, é para ser o grande líder de Israel. Aquele homem que foi extremamente desprezado por uma condição que ele não tinha nada a ver. O que é que ele tinha a ver com a condição de prostituta da sua mãe, o relacionamento do seu pai? Por vezes na vida também somos desprezados por aquilo que não teve gerência nossa, ação, escolha nossa, somos frutos daquilo que aconteceu com os nossos pais ou que outras pessoas fizeram conosco. Por vezes, a rejeição, o desprezo bate à nossa porta, não por sermos quem nós somos, mas por herdarmos aquilo que nós não tivemos nenhuma gerência. Mas o que é que esse texto nos fala? Que cada uma dessas heranças não são determinantes para a nossa vida e história. Sabe, eu e você, por mais que tenhamos nascido num lugar ruim, por mais que já tenhamos sido desprezados, a partir das novas escolhas que fazemos, a nossa vida vai ganhando novos rumos. E podemos sair de desprezados para extremamente necessários, úteis, acolhidos, líderes, enfim. Essa é a história de Jefté. Nos ensina algumas lições importantes e uma delas é não guardar mágoas no coração e, quando necessário, estar ali disposto a guerrear por aqueles que outrora o desprezaram. É bem verdade que ele levou vantagens com isso. A história nos fala então que Jefté manda uma carta ao rei dos Amonitas, perguntando por que ele queria guerrear contra os israelitas, e ele fala: vocês dominaram uma região de terra durante muitos anos que pertencem a gente, vocês devem devolver. E Jefté responde: não, já faz 300 anos e essa terra de vocês não é de vocês, porque quando a gente foi passando, saindo do Egito, avisamos: deixa a gente passar por sua terra, para irmos à terra que foi prometida para a gente. Ninguém quis deixar os israelitas passar. Quando eles deram a volta e foram mais uma vez questionar uma região se poderiam passar, vieram guerrear contra eles, e aí sim, quando vieram guerrear contra Israel, Israel se defendeu e subjugou aquela terra, expulsando de lá e tomando posse. Por isso essas terras passaram a estar sob domínio de Israel. E Jefté falou: durante 300 anos foi assim e vocês nunca tentaram a fazer nada. Agora que Israel está enfraquecido, você vem trazer essa proposta, é dessa forma que você quer? E aí então Jefté vai à batalha e obtém uma grande vitória.
O grande problema desse capítulo é que ele faz um voto ao Senhor. O voto era, se os amonitas fossem entregues nas mãos de Jefté, se ele tivesse realmente vitória naquele empreendimento, ele iria sacrificar em holocausto a primeira pessoa que saísse ao seu encontro quando voltasse da batalha. O Espírito do Senhor havia se apoderado de Jefté e deu a ele uma grande vitória contra os amonitas. A tristeza dele foi chegar em casa e se deparar com a sua filha indo ao seu encontro, sua única filha, ainda virgem, muito jovem, e ele decide cumprir o voto que ele fez ao Senhor. Deixa eu te falar, a Bíblia é clara, quando você fizer um voto, você tem que cumprir esse voto. Mas todas as vezes que você faz um voto que é pecaminoso, esse voto é anulado, ele não faz nenhum sentido. Deus não requer sacrifícios humanos. Deus não queria que a filha dele, de Jefté, fosse sacrificada. Isso em nenhum momento foi pauta do Senhor. A única vez que Deus provou alguém requerendo isso foi a Abraão, e mesmo assim poupou o filho, colocando ali um cordeiro preparado pelo Senhor para aquele sacrifício que tipificava Cristo Jesus, e nunca mais isso foi mencionado nas Sagradas Escrituras. Apenas os pagãos, os adoradores de Moloque, alguns outros deuses é que faziam sacrifícios humanos. Jefté decide então entregar sua filha, que de forma obediente pede a ele 2 meses para aproveitar com as suas amigas, já que ela nunca mais poderia sonhar em casar, ela morreria virgem. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que não, ele não fez um holocausto sacrificando a vida da sua filha, simplesmente entregou a virgindade da sua filha e ela não casou com ninguém, não pôde ter descendentes. Essa segunda interpretação é mais branda, mais fácil de entender, quando fala sobre ele não fazer um sacrifício humano, mas apenas abdicar sua filha de um possível casamento, e por isso ela lamenta, e o povo celebrava um período do ano, um lamento a ela, lembrando em memória da filha de Jefté. Porém, o texto nos parece caminhar muito mais para, sim, um erro de Jefté em sacrificar sua filha, cometendo pecado, e provavelmente por isso ele teve o desfecho da sua história tão breve, tão rápido. Foi um juiz que passou rapidamente por ali. Quais são as lições que nós aprendemos ali? Não seja precipitado em fazer voto, você não precisa fazer voto. E quando você fizer voto sobre algo que é pecaminoso, quando você jurar fazer algo que não é coerente, não faça, porque esse voto é nulo diante do Senhor. Deus não requer de nós que sejamos leais a um voto pecaminoso de forma alguma. A história de Jefté tinha tudo para ter um desfecho tão melhor, começou ruim, mas ele teve uma grande vitória, foi valorizado pelo Senhor, teve tantas coisas boas, foi tão sábio na forma que conduziu como um rei dos amonitas, mas agora este homem se precipitou e teve um desfecho tão ruim. Isso serve de alerta, porque por vezes achamos que estamos livres de qualquer intempérie. Achamos que o tempo mau já passou e agora podemos fazer aquilo que queremos e agimos de forma insensata. Todas as vezes que nos precipitamos, estamos um passo do precipício, um passo da ruína, por isso tome muito cuidado. A minha oração no dia de hoje é que, se você se sente desprezado, rejeitado, aguarde no Senhor, faça as suas boas escolhas, não deixe que as heranças que vieram de seus pais ou de outras pessoas influenciem o teu destino, pois o nosso Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que nos ama. Ele é poderoso para fazer com que tudo aquilo que era maldição se transforme em bênção na nossa vida, e ele pode sim usar homens improváveis como Jefté, filho de uma prostituta, que morava com marginalizados, se tornando então um grande juiz em Israel. Eu creio que ele pode fazer algo especial na sua vida também. Pai bondoso e querido, nos livra das mágoas, nos livra da precipitação, nos faz, ó Deus, viver uma vida que honre, que agrade ao Senhor. Ó Pai, cremos que o Senhor é poderoso para transformar todo e qualquer cenário. Muda, Senhor, o cenário de opressão, o cenário de violência, o cenário de maldição que por vezes recai sobre os teus servos num tempo de bênção, de bonança, de prosperidade. Cuida do teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Aguardo você amanhã às 19 horas.